É possível reverter o diabetes tipo 2. E eu vi isso acontecer com um paciente meu hoje de manhã na minha primeira teleconsulta. É um paciente que tem diabetes desde 2015. Hoje ele tem 35 anos, o que faria a gente pensar na possibilidade de ser um diabetes do tipo 1. Mas, na verdade, esse diabetes sempre foi associado a um grau extremo de obesidade. O peso dele máximo da vida era 125, e no começo do ano passado ele vinha com peso entre 115 e 110 quilos. Ele decidiu emagrecer e pediu minha ajuda. Eu prescrevi a semaglutida, que ele utilizou entre junho e outubro do ano passado, combinado com algumas modificações da alimentação, nada radical, uma dieta balanceada, e a manutenção da atividade física que ele já vinha fazendo. E ele vinha com um tratamento com medicações orais e um mau controle no início do ano passado. Tinha uma hemoglobina glicada de 8,8%. Para quem não sabe, esse é um índice que mede o controle do diabetes nos últimos 3 meses, e o índice deve estar abaixo de 7%. Cada 1% acima aumenta muito o risco de complicações no longo prazo. Então, 8,8% era um quadro bastante grave, considerando que ele já vinha em tratamento com medicações orais. A introdução da semaglutida ajudou a controlar o diabetes, mas principalmente trouxe uma redução de peso bastante significativa, cerca de 20 quilos nesse período. Ele interrompeu a semaglutida por volta de outubro, e agora os exames, 3 meses depois, sem medicação, inclusive sem as medicações orais que ele usava antes, mostraram glicose de 85 e hemoglobina glicada de 5,4%. Exames completamente normais, compatíveis com uma pessoa que não tem diabetes. Sem nenhuma dieta radical, nada de dieta low carb, nada disso. Ele simplesmente conseguiu ter uma redução de peso. Como que isso é possível? Acontece que o tecido adiposo, quando se expande demais, ele se torna doente. E uma série de substâncias inflamatórias, tóxicas para o organismo, fazem com que a ação da insulina seja prejudicada. E por mais que o indivíduo produza muita insulina, essa insulina não funciona bem. Isso também gera uma sobrecarga nas células beta produtoras de insulina, que ficam localizadas no pâncreas, fazendo com que elas também passem a não conseguir produzir insulina suficiente para vencer essa resistência à ação da insulina, que é esse defeito nos órgãos que impede a ação da insulina. Uma vez que há uma redução de peso nessa magnitude, mantendo bons hábitos de vida, a insulina volta a funcionar. Não é raro a gente ver pessoas que têm reversão do diabetes em função da cirurgia bariátrica. Nesses casos, a redução da inflamação relacionada à gordura acontece com emagrecimento maciço, e há também uma melhora nos hormônios produzidos no intestino em função do desvio que há no trânsito intestinal em função da cirurgia, que vão agir diretamente nas células beta produtoras de insulina no pâncreas. Agora, observar isso em uma pessoa sem cirurgia bariátrica é algo raro e algo muito especial. Esse paciente precisa preservar a todo custo essa preciosidade que ele tem nas mãos. Como é que ele faz isso? Através da manutenção de uma dieta moderada, bastante variada, que inclui sim carboidratos, mas muito rica em vegetais. E ele deve manter e até intensificar a sua atividade física. Em geral, é necessária uma atividade física mais intensa para manutenção do peso do que é necessária para perda de peso. Isso eu posso explicar melhor em outro vídeo. Então, qual foi a prescrição para esse paciente depois desse resultado extraordinário? Ele pode manter a sua atividade física e intensificá-la. E a automonitorização do peso é fundamental. Ele vai estar vigilante sobre o seu peso corporal e sobre a circunferência do abdômen também. À medida que ele percebe que há um risco de reganho de peso, ele deve intensificar os seus hábitos de vida saudáveis e, se necessário, buscar a ajuda do endocrinologista. Se necessário, reintroduzindo a semaglutida ou outra medicação que possa auxiliar no controle do peso, evitando o reganho. Mais importante do que comer ou não comer doce ou outros carboidratos, a gente deve agir na base do diabetes, que é o excesso de gordura, principalmente na região do abdômen, e a gordura no fígado. A redução das enzimas hepáticas que mostravam inflamação no fígado foi dramática nesse paciente também, mostrando que o benefício se estendeu ao fígado, como é esperado de um emagrecimento maciço como esse.